Olá, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui, fazer parte deste painel de oradores, fazer parte também deste projeto que é o TEDx, que é um projeto fantástico. E como já devem ter reparado, eu sou cozinheiro, não é? Lamento informar, não vai haver comida, o coffee break não é comigo, mas de qualquer das maneiras eu sou um cozinheiro daqueles do tempo em que a cozinha ainda não era propriamente aquilo que é hoje, ou seja, não era, para mim era muito interessante, mas para a maioria das pessoas ainda não era muito interessante. Sou cozinheiro há cerca de 25 anos, mais um bocadinho, mas não vale a pena estar a dizer, e aquilo que eu tenho feito nestes últimos anos é desenvolver um conceito diferente, um pouco diferente daquilo que estamos habituados a ver na cozinha tradicional. Eu tenho também cá um restaurante em Guimarães, sou proprietário e chefe de cozinha desse mesmo restaurante. O restaurante que eu represento, no qual eu trabalho no dia-a-dia, é um restaurante de cozinha alternativa. Sou vimaranense, como já devem ter reparado, as tradições para mim são uma coisa muito importante. Adoro a cidade, adoro Guimarães, adoro a nossa cultura, a nossa gastronomia, as nossas festas, como o Pinheiro, com o qual eu me identifico muito. Para mim não há aqui uma ligação muito forte entre Pinheiro e Rojões, por exemplo, que não podia deixar de ser. E sem dúvida que nós em Guimarães temos, para não falar no Vitória, não é? O Vitória é aquela coisa que nos está na alma e no sangue e nunca sai. Sem dúvida que Guimarães é um povo único, que vive intensamente algumas tradições, e eu não sou exceção. Eu adoro Guimarães, eu levo Guimarães no coração sempre que vou para fora, e foi um bocado isso que eu fiz nos últimos anos. Iniciei a minha carreira cá, foi aqui que eu comecei a trabalhar, foi aqui que eu dei os primeiros passos, literalmente de todas as maneiras, até aos 20 e poucos anos, e pouco depois decidi então sair um pouco de Guimarães. Foi aqui que eu criei as minhas raízes, os meus filhos, juntamente com a minha mulher, que são verdadeiramente as minhas raízes, e foi aqui que eu decidi investir o meu capital humano, o meu capital financeiro também já agora, neste projeto, que é um projeto que visa não só o lucro, não estamos muito... Claro que sim, que tem de ser rentável, não há negócio que não vale a pena se não for rentável, mas temos aqui preocupações muito maiores e bastante interessantes no que diz respeito aos conceitos. Foi Guimarães também que me fez voltar. Eu andei uns anos por fora da cidade, uns anos por fora do país, e sem dúvida que aquele sentimento de querer voltar estava-me aqui digamos, a mexer comigo e a fazer-me pensar em projetos e como é que eu havia de fazer para conseguir ter cá um negócio, ter cá um projeto. Dizem que a cozinha é uma forma de arte. Bom, eu acho que a cozinha é uma mistura de artes. Temos aromas, temos cores, temos sabores, temos texturas, temos um sem número de coisas que realmente se parecem com arte. E eu acho que poderá ser considerado isso, mas mais do que isso, a cozinha é emoção. Eu acho que quando nós conseguimos provocar emoção numa pessoa, quando ela está a comer um prato que nós criamos, um determinado prato, isso sim, para mim é arte, para mim faz sentido. É claro que a estética é parte importantíssima hoje em dia, é o primeiro impacto que nós provocamos nas pessoas, é a parte estética. Depois vêm os aromas, vêm as cores. E eu, quando estou na conceptualização de um prato, eu penso, em primeiro lugar, em tentar me envolver com o tema, seja a natureza, seja um produtor, seja um produto, seja o que for. E, por exemplo, neste prato, que é um prato que nós fizemos o ano passado, aquilo que eu imaginei e para onde me remeteu foram para as memórias de quando eu era criança e quando ia à penha, por exemplo, apanhar um musgo para fazermos o presépio ou cortar o pinheiro para fazermos a árvore de Natal. Sim, porque naquele tempo cortavam-se pinheiros, agora não, mas naquele tempo sim. E há cerca de um ano e meio, um ano e pouco, eu tinha ido com a minha filha exatamente fazer isso, ou seja, estas memórias são também valores que a gente vai passando de geração em geração.
E aquilo que eu senti quando estava lá foi aquela sensação de sentir as folhas debaixo dos pés, a estalar, os ramos caídos no chão, cobertos de musgo, etc. Isso remeteu-me logo para fazer algo, para conceptualizar um prato onde eu pudesse transpor isso, a ideia, e torná-lo comestível, porque o que está no prato é tudo comestível. O mesmo acontece quando nós olhamos, por exemplo, para uma fotografia como esta, em que um produto endógeno, como é a maçã à porta da loja, e que em determinada altura nós temos excesso de produção, temos excesso de oferta, olhamos para uma imagem destas, isto foi uma fotografia que eu tirei na casa da minha avó, e penso que a maioria das pessoas, quando olha para uma imagem destas, pensa: o que é que vocês acham que está aqui? Ponham a mão no ar. Maçãs podres? São maçãs podres, são maçãs demasiado maduras, mas, no entanto, não é isso que eu vejo. Aquilo que eu vejo é um produto que que terminou o seu ciclo de vida, mas que está com muito sabor, que está com muita concentração de sabor. E aquilo que eu quero fazer é recuperá-las, é apanhá-las e transformá-las. E a minha ideia é: como é que seria esta maçã quando ela estava no auge da sua vida? E então, logo aí começámos a pensar o que é que vamos fazer. Como? Onde é que vamos encontrar o produto? Onde é que vamos fazer? Qual é a ideia que nós vamos transpor para aqui? Eu começo a pensar naquilo que gosto. Eu gosto de maçãs assadas, por exemplo. Mas, digamos que para mim é um bocado enfadonho comer maçã assada. Eu gosto de sabor, mas não gosto só de sabor. Então, começámos a imaginar: o que é que eu faço? Sei lá, vamos fazer um parfait. Um parfait, que é uma base de um semifrio ou de um gelado. Cavámos no meio, usámos um puré de maçã assada, metemos lá no meio, unimos isto, fechamos com uma gelatina de maçã verde e depois começámos logo a imaginar: quando partimos isto ao meio, aquilo vai verter e vamos sentir ali o sabor da canela, da maçã assada e um sem número de coisas que nos remetem para um produto que é tradicional, para coisas que nos são muito próximas e com as quais nós identificamos. E isto não é só cozinha, isto é respeito pelo produto, respeito pela tradição, respeito também pela natureza, respeitar o produto da natureza. Por exemplo, as estações. As estações a nós, principalmente a mim, inspiram-me imenso. Eu adoro a primavera e adoro o outono. A primavera porque é aquela explosão de cor, de aroma, de produto. É uma coisa que se entranha em nós e que nos obriga quase a criar sem limites. Por outro lado, gosto muito do outono. O outono, apesar de ser mais nostálgico, não é só um fim de ciclo de vida, há realmente um fim de ciclo, mas se olharmos para o outro lado, se olharmos para o chão, vemos os cogumelos a nascer, vemos os frutos secos, vemos as hortas com as hortaliças, as abóboras, as raízes, os aipos, os fungos, etc. Tudo isso é altamente inspirador. E eu, quando olho para uma imagem como esta que temos aqui, eu penso logo em tradição, remete-me logo para castanhas assadas. E eu gosto de castanhas assadas. Mas confesso que não é uma coisa que me surpreenda, que me encha a alma, que me faça, de alguma maneira, dizer: uau, que castanha assada que eu comi, fantástica. Não, eu gosto, ok. Mas aquilo que eu habitualmente faço é começar a imaginar o que é que eu posso fazer com estas castanhas, até onde é que eu posso esticar isto. E começo a pensar: castanhas assadas, São Martinho, castanhas e vinho, jerupiga, etc. E começo a pensar: ok, será que podemos fazer um ouriço? Claro, vamos pensar, vamos usar uma massa fina, muito estaladiça, vamos fritá-la e inventar um ouriço. Vamos pegar nas castanhas, vamos reduzi-las, fazer um parfait, um creme, o que quiserem, refrigerá-lo e vamos passá-lo por chocolate, depois por chocolate branco ali na pontinha para dar aquele efeito de castanha assada. Vamos fazer um gelado de avelã, vamos fazer, com a jerupiga vamos fazer o quê? Vamos fazer uma gelatina para nos entreter um bocadinho o palato, para diversificar. E isto não é só cozinha, isto é tradição. É tradição, são memórias, é receituário, é respeito por aquilo que é nosso. Considero-me uma pessoa de espírito livre e adoro
o Minho. Sou uma pessoa que, sem dúvida, que para mim o Minho é uma das regiões mais interessantes. E eu costumo dizer que nós estamos numa situação geográfica, principalmente aqui em Guimarães, muito favorável. Nós estamos entre o mar e a montanha. Estamos aqui, de um lado temos peixe, do outro lado temos ótimas carnes, mas na verdade, no Minho, há muitos pratos, há muita cozinha, há um receituário incrível, uma variedade de produto que nunca mais acaba. No entanto, em Guimarães, não há um prato que seja identificativo, tirando o Naco à Conquistador, que criaram aqui há uns anos, que eu não sei ao certo o que é. Mas mesmo antes de ter o restaurante, eu comecei a pensar o que é que nós tínhamos há 30 anos atrás em Guimarães e que toda a gente tinha. Eram as hortas. Na verdade, aquilo que eu me lembro é que toda a gente tinha uma horta. Toda a gente tinha uma horta onde plantava os seus legumes, onde tinha umas pequenas árvores de fruto, umas alfaces, umas couves, umas batatas, etc. E toda a gente subsistia das suas pequenas hortas. E comecei a imaginar que tipo de prato é que eu podia fazer. Comecei a pensar, ok, Minho. E comecei a pensar na horta. Quando a gente vai para a horta, sente aquela terra fofinha que vai abaixo, debaixo dos pés, sempre que a gente vai andando. E pensei, tenho de fazer uma terra. Então, ok, quero um sabor terreno. Vou trabalhar com cogumelos, vou picar aqui uns cogumelos, depois dou-vos a receita. E fazer aqui uma coisa fofa. E pensei também, ok, tem de ser verde, porque no Minho tudo é verde. Vamos fazer aqui um manto com um crumble, com pão, que também é uma coisa muito tradicional para nós, com ervas aromáticas, vamos cobrir isto, e depois vegetais, Vegetais é coisa que não nos falta, certo? E então, quis também incorporar uma proteína, porque na altura toda a gente tinha porcos, coelhos, frangos, etc. E juntámos para equilibrar o prato em termos nutricionais. Olhando para a moda, a cozinha está na moda, certo? Toda a gente está de acordo comigo, ou seja, basta olhar para a televisão e vêem-se 20 ou 30 programas por dia de cozinha, vamos ao quiosque que tem centenas de revistas, e isto é uma coisa que nunca mais acaba. No entanto, se olharmos para a televisão, principalmente para a televisão, para os programas, vemos nomes sonantes de carnes como Kobe, Black Angus, Aguiu, Limousine. Mas, no entanto, nós cá, e nós se calhar compramos isso, nós cá temos excelente carne, temos excelente produto, temos excelentes produtores. E nós pegamos na raça minhota porque era uma raça que na década de anos 90 estava quase extinta. É uma carne extraordinariamente boa e que não está, ou neste momento já começa a estar valorizada e a ter alguma aceitação. E aquilo que nós quisemos fazer com este produto foi dar-lhe vida. Quando criamos este prato, ou quando criei este prato, eu não estava a pensar em ser eu a brilhar. Não queria ser eu a brilhar. Eu queria que fosse a carne. Queria que fosse ela a estrela. Então a única coisa que a gente fez aqui foi colocar amor ali. Colocar tradição, colocar receituário, colocar respeito pelo produto e juntar-lhe cor, alegria, porque isso faz parte da nossa cozinha. Uma cozinha divertida, uma cozinha colorida, uma cozinha atrevida também. E aquilo que habitualmente faço, recorrendo, obviamente, já a técnicas mais avançadas, e neste caso concreto, foi elevar e valorizar o produto, que era isso que me interessava. E isso, além de ser uma inovação, porque utilizamos máquinas que nos permitem ter um padrão de qualidade constante, ou seja, temos sempre um ponto de cozedura fantástico, temos sempre tudo naquele ponto em que a gente quer, conseguimos, sem dúvida, foi criar aqui uma grande satisfação e surpreender as pessoas, que é isso que nos interessa. E quando criamos pratos, o processo criativo pode vir de imensas formas. Pode ser a natureza. Posso-vos dizer que já pensei em pratos e já me surgiram ideias a ouvir um concerto de música. Não tem necessariamente de ser um produto, de ser um produtor, de ser uma paisagem, de ser o que quer que seja. É normal eu, por exemplo, entrar numa horta e começar a arrancar tudo e a provar, e as pessoas pensam, este tipo não bate bem da cabeça. Mas eu gosto de provar, eu tenho de provar as coisas. Ou estar numa praia e começar a apanhar algas e começar a provar. Faz parte da minha maneira de estar. E aquilo que eu vos queria transmitir
é que estes valores que nós temos, ou que eu tenho ultimamente, nos últimos anos, consegui caminhar para aí, foi que isto não é só cozinha. Isto é emoção, é tradição, é valores, é tudo aquilo que diz respeito ao nosso povo e àquilo que nós temos de melhor. Muito obrigado a todos, foi um prazer. Boa tarde.